Menina mulher que tem sol no olhar e não teme mudar, porque sabe que Porto Seguro é navegar. Terra firme é ter coragem de mergulhar e saber que é assim mesma, que pode sempre voltar. Bem-vinda, bem-vindo ao Entre Marés. Olá a todas, olá a todos. O meu nome é Ana Pombo, portanto começamos hoje o primeiro episódio deste novo podcast Entre Marés. Aqui realmente vamos falar sobre muito mais do que liderança. No fundo é liderança muito além da liderança no mercado de trabalho, é a nossa liderança enquanto mulheres, na nossa vida, enquanto empreendedoras. Este é realmente um podcast que eu já há muito tempo tinha dentro da gaveta e que foi preciso aqui um empurrãozinho para realmente estar aqui hoje em estúdio, sentada, a fazer este episódio e a gravar tudo aquilo que eu tenho para transmitir. Isto porque eu sou empreendedora há quase 3 anos, vai fazer agora 3 anos, e eu sou formada em comunicação. A minha primeira formação foi mesmo em jornalismo e comunicação e depois então comecei a me especializar na parte de comunicação estratégica e depois em marketing digital. Mas, de facto, eu quando comecei a trabalhar em marketing digital, em comunicação estratégica para o digital, eu percebi que eu queria ajudar mulheres empreendedoras a realmente trazerem a sua voz ao mundo, trazerem a sua diferença e não terem medo de ficar caladas. Então, para mim, não fazia sentido, já há muito tempo, eu realmente não transmitir aqui todas estas ideias, todos estas experiências que eu fui tendo ao longo destes 3 anos, que tiveram fases espetaculares, mas também tiveram momentos difíceis, porque realmente isto do empreendedorismo não é fácil, ser mulher não é fácil, mas é um privilégio muito grande. Então dizer que realmente este podcast vai ser muito aqui relacionado com comunicação, mas comunicação interna, externa, como é que nós falamos connosco próprios, como é que nós falamos para os outros, como é que nós deixamos a nossa mensagem, a nossa marca no mundo. Então, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Portanto, este é um podcast para mulheres e para homens também, que nós queremos tê-los também connosco. E hoje então vamos aqui começar, porque hoje começamos então com o nosso mês de setembro, que é um mês de inícios. E como todos os meses de inícios, que eu sempre vi setembro como um mês de inícios, é um mês de começar uma nova navegação na nossa vida, na minha vida, e daí este podcast chamar-se Entre Marés, porque realmente muitas vezes o mar está calmo, é tranquilo navegar, e outras vezes nem tanto, vamos ter tempestades, vamos ter medo, não vamos ver realmente para onde é que estamos a navegar, e tantas outras vezes é extremamente necessário, e eu defendo muito isto, que por mais que nós gostemos de estar em Porto Seguro, em terra firme, que faz parte, sem dúvida, e nós precisamos disso, é importante nós termos a coragem de ir além, de sair no nosso barco e navegarmos rumo ao mar, tantas vezes desconhecido, não é? Sabendo que há sempre lá ao fundo um farol que nos vai guiar, e esse farol tem que estar sobretudo dentro de nós. Eu acredito muito nisso. Nós só vemos o farol se esse farol estiver também com luz em nós. Aqui, iniciando este mês de setembro e estes últimos meses como empreendedora digital, como social media, como mentora de comunicação de mulheres empreendedoras, é realmente aqui um reinício, porque este ano foi de uma grande aprendizagem, está a ser de muita mudança. Isto porque, contando aqui a minha história, resumidamente, e este primeiro episódio é aqui também para fazer esta reflexão dos caminhos que nós fazemos, não é?
e que realmente, quando nós seguimos o nosso coração, não vai ser sempre fácil, muitas vezes até mais difícil, mas é que é uma reflexão de, ok, nós podemos seguir aquilo que desejamos, mas muitas vezes nós vamos querer mudar a nossa rota, e muitas vezes também não entendemos porquê, e as pessoas em nosso redor também não vão entender, e está tudo certo. Então, que sirva de inspiração a quem me está a ouvir, que estás sempre a tempo de mudar, de seguir aquilo que tu estás a desejar, ou deixares aquilo que tu desejavas antes e que já não desejas, e está tudo bem com isso. Então, aqui partindo da minha história como empreendedora, já vai desde outubro de 2022, eu criei com um grande sonho de, eu não quero que nenhuma mulher que tenha aqui realmente uma ideia, que tenha aqui uma mensagem muito forte para passar aos outros, ao mundo, como eu digo, que ela não tenha espaço, não é? Para poder realmente comunicar, poder falar e ter confiança para isso. Então, eu comecei com este meu porquê muito forte, porque acho que é o porquê que me fez nunca desistir, não é? Porque é muito fácil começar no empreendedorismo por outras motivações e depois, se nós não tivermos aqui esta razão definida, torna-se muito fácil de querer voltar a Porto Seguro, digamos assim, e deixar aqui a navegação que nós tanto acreditamos. E então em 2022 eu lancei-me por conta própria, comecei a ter muitas clientes, eu como gestora de redes sociais, e rapidamente, como gestora de redes sociais, comecei também a guiar mulheres em consultoria de comunicação e depois em mentoria de comunicação, a ajudar aqui no marketing de conteúdo, a ajustarem aqui a sua comunicação e os seus conteúdos para o digital, criando aqui conteúdos de vídeo, conteúdos para as várias plataformas digitais, o Instagram, o Facebook, e que realmente havia aqui muita procura e eu rapidamente precisei de começar a delegar, e realmente no meu terceiro mês de negócio eu tive que procurar ajuda e deleguei a primeira vez e comecei a formar equipa. Portanto, 2023, 2024 foram assim anos de muito crescimento do negócio. De uma pessoa na equipa passámos a 5 pessoas e foi realmente muito gratificante, porque eu estava constantemente a colocar a voz de muitas mulheres no mundo, tanto as clientes, não é, que vinham ter comigo, como a minha equipa, mulheres da minha equipa. Fui formando novos serviços, novos métodos e algo que eu dava muito valor e continuo a dar, e cada vez dou mais, que é o comunicar com as pessoas que me procuram. Realmente é o dar voz, o dar atenção e não ter muitas clientes em agência, não é? E depois não dar a devida atenção. Houve aqui um determinado momento em que realmente havia muito trabalho. Tanto trabalho que eu trabalhava muitas horas. Foram muitas horas diárias. E chegar ao ponto de me dizer, olha, tu não tens vida pessoal porque tu só trabalhas. Eu dizia, isto é normal no início, no empreendedorismo, e de facto é. Quem disser que empreende e que não tem que trabalhar realmente, eu acredito que não esteja a falar verdade. Eu acho que, e acredito, que isto é calado, de alguma forma, não é? Das horas que nós passamos em frente ao computador, dos medos que nós sentimos, das críticas que nós ouvimos porque não estamos a seguir o caminho dito tradicional, e cada vez é mais normal empreender, mas de facto não foi um processo fácil e foi extraordinário, 2 anos incríveis, mas no meio disso tudo eu estava a dar muito, e a receber também, obviamente, mas eu estava a ficar exausta, no sentido de eu estou a dar voz a outras mulheres, mas ao fim daqueles 2 anos eu já não me estava a escutar, eu não me estava a ouvir. Aquele foi o meu sonho, não é? De trazer realmente aqui
esta voz, este empoderamento a várias mulheres, mas eu estava-me a tirar a mim, que é o poder do meu próprio tempo, o poder da minha própria voz, o poder de ter a vida que eu desejo. E de facto, empreender para mim está-me no sangue e é aquilo que eu desejo. Mas chegou um momento em que eu me perguntei: é mesmo esta a vida que eu quero? Começar a trabalhar às 9 da manhã e acabar muitas vezes também às 9 da noite, sair do escritório. Não é fácil, é uma jornada muito de muita resiliência, mas há um preço a pagar e eu paguei esse preço alto, e daí aqui 2025 me veio aqui chamar a atenção de ou tu paras a bem ou paras a mal, não é? Eu já há muito tempo que sentia aqui este cansaço, esta exaustão, eu preciso mesmo de abrandar este ritmo, porque realmente ser líder de uma equipa, líder da própria vida, não é fácil, e como mulheres é-nos exigido muitos papéis, e início de 2025 o meu corpo simplesmente me disse: basta, tu não consegues aguentar mais esse ritmo, não consegues mais. Por mais que eu tivesse sinais de às vezes estar muito cansada, com falta de energia e não conseguir compreender, eu dizia: eu tenho que continuar porque isto é importante. Tenho que perceber que não. O importante realmente é nós realmente termos aqui saúde, termos energia e sabermos os nossos limites e sabermos, sobretudo, que nós, como mulheres, não somos invencíveis. Vamos ter vulnerabilidades, vamos ter momentos em que vamos duvidar de nós e vamos ter momentos em que vamos querer mudar realmente aqui a nossa rota. Eu falava muito e sempre falei muito sobre bem-estar na minha comunicação, porque a maior parte das empreendedoras que eu apoio através dos meus serviços são da área do desenvolvimento pessoal e do bem-estar. Então eu que falava tanto de bem-estar, eu não me estava a tratar, não é? Eu não estava a cuidar de mim. Portanto, eu sentia que eu estava a ser extremamente incongruente e que a mensagem que eu estava a transmitir podia ser bonita, mas não estava a ser real. Por mais que eu fizesse desporto, por mais que eu parecesse hiperprodutiva, a verdade é que eu estava simplesmente a apagar a minha criatividade, que foi sempre aquilo que viram mais em mim, de ser criativa e eu também ter várias ideias. Deixei de ter tantas ideias como tinha. E foi a partir daí que tudo começou a desabar, no sentido de eu não quero continuar desta forma, e afinal, se eu não quero continuar desta forma e se eu neste momento eu estou presa ao próprio sonho que eu criei, o que é que eu realmente quero agora? Então isto é uma pergunta avassaladora e muito difícil de fazer, porque eu realmente cresci aqui numa família mais tradicional, sempre aqui com carreiras mais tradicionais e realmente não é fácil de transmitir aqui este desassossego, não é? que vai aqui acontecendo. Então 2025 vai mesmo para me dizer: vais ter que abrandar, mas ao mesmo tempo vais aprender. Então apostei em formação, em mentorias, eu receber mentorias. E não me lembro de estudar tanto durante o empreendedorismo como já estudei este ano, sobre produtividade, gestão emocional, sobre astrologia, human design. Então eu fui buscar aqui muitas ferramentas, não é, para me poder reorientar na minha rota e poder reencontrar a voz da Ana de hoje e não a voz da Ana 2022, porque hoje eu posso estar aqui a fazer este podcast e defender uma ideia e daqui a 3 meses eu achar que isto não faz sentido nenhum, aquela ideia que eu defendi, e está tudo certo. É que a coragem de poder mudar, e está tudo bem com isso. Durante estes episódios a solo que eu vou ter, eu vou fazer aqui sempre uma analogia aqui com vários elementos relacionados com o mar, porque realmente gosto muito do mar e sou muito ligada ao mar, e neste momento estou a viver
essencialmente numa zona costeira. Então vou dar aqui sempre aqui os meus, aqui a analogia, os meus feedbacks em relação a esses elementos. Então, para mim, a grande onda, não é, que no surf chamam o set, não é, aqui deste ano e dos anos que passaram, foi isto, não é, parece que eu estou numa máquina de lavar roupa, no sentido de quando vem uma grande onda, se nós não estivermos bem preparados, a onda vai nos enrolar, não é? Completamente, e nós parece que não temos forças depois para nos levantar e para voltar ao mar ou a surfar ou voltar, não é? No nosso caminho. Foi tão duro o ter que refletir sobre ok, eu tenho pessoas na minha equipa, pessoas que dependem de mim, eu não estou a conseguir produzir como antes, isso vai impactar na minha liderança, vai impactar no meu negócio, vai impactar na minha vida toda. Então, o que é que eu posso fazer para sair daqui? E eu acredito sempre que nós, quando apanhamos uma onda destas, nós saímos sempre dela mais sábias e mais fortes. E realmente, de tudo aquilo que eu aprendi, além das minhas formações e mentorias, foi que nada paga o preço da nossa saúde e do nosso bem-estar, seja aquilo que for. Então é isto, daqui para a frente podem vir muitos projetos, mas nada paga a saúde, o bem-estar, e este é aqui o grande set deste episódio, a grande onda. E depois nós sabemos que temos também aqui na nossa navegação, no nosso barco, o farol que é a luz que nos guia, e que nós sabemos que, apesar do momento mais desafiante, há sempre uma luz lá bem ao fundo que nos dá a esperança de continuar. E foi isso que me fez recomeçar e recomeçar também várias vezes ao longo também dos 3 anos, mas aqui este recomeço grande foi eu acreditar que, ok, eu estou a viver isto tudo, desta exaustão, de eu já não desejar tanto esta rotina repleta de trabalho e não conseguir respirar, e como ter aqui uma esperança e uma fé de que lá ao fundo, depois de nós atravessarmos aqui estas marés, não é? Estarmos entre marés e atravessarmos, há realmente uma luz, um farol à nossa espera. E é isso que me faz continuar, é eu acreditar que estas mudanças são necessárias para ter a vida que eu desejo, para ter a liderança que eu desejo para mim mesma e para os outros. Esta luz que eu vejo do farol nunca poderia existir sem eu tê-la dentro de mim, que é o chamado ter esperança e ter a resiliência suficiente de saber que, ok, isto faz parte da vida, ok, a maré neste momento não está assim tão favorável, mas vamos continuar, porque eu já estou a ver o farol lá à frente e eu acredito que vou lá chegar. Então, depois aqui deste processo todo, não é, de eu perceber, não aguento mais, a minha mente, o meu cérebro mesmo, não aguenta mais, a minha energia não sustenta mais este ritmo. E depois percebi também, pelas mentorias que eu estava a fazer, que realmente o meu perfil não é de trabalhar, sendo eu aqui um perfil criativo, de guiar outras pessoas. Como é que eu queria estar sempre a fazer e continuar a ter criatividade e continuar a guiar uma equipa e continuar a guiar clientes. Então isso não ia ser sustentável a longo prazo. E eu defendo mesmo que tenha a idade que tiver, nós não nos devemos ficar contentes só porque alcançamos aquilo, não é? E é aquilo que espero de nós. Porque eu acredito que é aquilo que a maioria faz. Está tudo certo. Nós temos aquela questão de nós queremos ser aceitos, mas eu acho que é muito mais duro. Nós vivemos uma vida em que nós estamos nas expectativas dos outros, e as nossas expectativas são completamente abaladas e nós vivemos dia após dia sem poder realmente sermos nós próprias, não é? E podermos colocar as nossas ideias e trazer o melhor de nós. E o melhor de nós muitas vezes é dizer não consigo mais, e foi o que aconteceu. Chegou um momento que eu disse não consigo mais, vou realmente abrandar, vou mudar a estrutura de negócio e vou
até mudar de cidade. E foi o que eu fiz. Mudei para uma zona junto ao mar, porque disse mesmo, esta mudança é no todo. É na vida pessoal, é na vida profissional, e a partir do momento em que nós temos a coragem de sair do dito porto seguro, porque era aquilo que eu já conhecia, não é? Aqui a gestão de redes sociais, a equipa, a cidade em que eu estava, tudo aquilo que eu estava a viver, que eu já sentia que era cansativo e enfadonho, digamos assim. A partir do momento em que eu me abri ao novo, o novo veio até mim. E isto é arrebatador. Como é que é possível quando nós realmente temos esta coragem, parece que estamos a dar assim um salto, às vezes sem ver o que é que está do outro lado, nós só sentimos, o novo realmente vem. E vem em várias áreas da nossa vida. E devagarinho, muito devagarinho, nós começamos realmente aqui a escutar-nos, começamos aqui a reconhecer de novo quem é que nós somos agora. Porque eu perguntava-me, ok, então quem é que é a Ana empreendedora neste momento? Quem é que é a Ana mulher neste momento? Então a Ana mulher de 2025 não é a mesma Ana mulher de 2022. Então como é que eu podia querer que a minha marca e que o meu negócio se mantivessem iguais? Não é? Então começou a haver então aqui uma reestruturação, porque realmente é o que eu quero fazer, é guiar mulheres, seja através de mentorias, de consultorias, de programas, de eventos. Agora com este novo podcast em que eu realmente posso aqui usar a minha voz no microfone, em estúdio, que eu achava que era algo impensável, quase, e é possível, porque é ter a coragem, eu vou. Eu não sei o que é que vai ser, mas eu tenho que fazer esta mudança porque aqui eu não posso continuar. Isto serve para tudo. Não é preciso fazer uma mudança drástica de vida, isto serve para tudo. Seja no negócio, seja no emprego tóxico, ou no emprego que já não nos diz nada, seja no relacionamento que já não nos faz bem e que nós já estamos porque estamos acomodadas, seja na cidade em que nós já estamos cansadas de ali estar e já nada nos diz. Então, a mudança, como também Setembro diz, não é? A mudança faz parte. Porque as marés mudam e, portanto, nós mudamos. E por isso é que este podcast se chama Entre Marés, porque eu percebi que eu, sim, posso mudar. A minha vida vai ter muitos momentos entre marés e da maior parte das mulheres também. E é começar a falar sobre isto, porque a nossa geração foi também muito, a minha geração, pelo menos, foi aqui muito educada ainda para fazer tudo muito em linha reta, tudo muito certinho. E eu acho estranho quando isto acontece. Há qualquer coisa de errado, porque nós temos tantas marés, não é? Então nós temos que refinar o nosso barco, temos que voltar realmente aqui a ter a nossa âncora, não é? Olharmos para a âncora do nosso barco, olharmos para nós realmente e afinarmos aqui as nossas velas, não é? Para que as velas vão no vento certo desta vez e não vão já por aquela rota que já não nos fazia sentido. Então é mesmo esta questão de honrares o teu ritmo, honrares as várias marés da tua vida, as várias fases da tua vida, honrares em quem tu te tornaste hoje e naquilo que tu acreditas hoje e naquilo que faz sentido hoje. É perceberes que antes de comunicares, seja no digital, seja a comunicares para clientes teus, sendo empreendedora, seja a comunicar na tua vida pessoal, em relacionamentos, seja o que for, podes respirar antes de comunicar e deves respirar antes de comunicar, porque ensinam-nos, não é? Aqui no marketing, que nós temos que produzir muito conteúdo e depois vemos que é conteúdo sem voz, sem verdade. Então, antes de comunicares, antes de criares conteúdo, se tens uma página no digital, nas redes sociais, respira, pensa antes, não é? Olha para ti, olha de novo. Tu já tens isso em ti, podes procurar ajuda de profissionais para te guiarem, mas já tens isso. Portanto, permite-te a ter esse ritmo e permite-te a navegar nesse novo barco
que tu tens vindo a construir e que eu, de facto, estou a construir e vou construir mais barcos e vou ter momentos em que o mar não vai estar assim tão fácil. E lembrar sempre que nós só podemos liderar os outros quando nós nos conseguimos liderar a nós mesmas. Não é possível ter uma boa liderança para o exterior se nós internamente não estamos a ter uma boa liderança. Por isso, este podcast é um convite para tu poderes olhar para dentro sem medo do que é que os outros vão pensar, de poderes navegar nas tuas emoções, nos teus pensamentos, naquilo que tu realmente sonhas, desejas, e vai ser mesmo aqui um podcast que vai ter partilhas muito genuínas, também vulneráveis, de bastidores, de momentos bons, de momentos de crise, de momentos em que realmente houve aqui algo de muito bom a acontecer e eu vou partilhar este momento muito bom, e vou trazer também aqui convidadas muito especiais, mulheres realmente que cada uma delas à sua maneira tem uma mensagem a passar, tem uma voz única para trazer ao mundo e para vos fazer refletir também sobre o que é isto que é navegar o mar da vida, não é? Que pode ter ondas grandes ou então estar um mar muito tranquilo e nós podemos aproveitar a jornada. É isto que traz beleza à vida, aos negócios, é isto que traz beleza a ser mulher, não é? Nós temos aqui esta variedade infinita de fases, de possibilidades, a possibilidade de recomeçar quantas vezes nós quisermos. E que assim seja, por isso ser muito bem-vinda ao Entre Marés e que tu possas atravessar as marés que tu quiseres e que tu sejas a líder principal da tua vida e que tu possas levar esta inspiração aos outros e que eu consiga fazê-lo também. Por isso, ficamos por aqui hoje, neste primeiro episódio. Desejo um ótimo mês de setembro, um ótimo reinício e que possamos partilhar juntas esta navegação que acredito que nos vai levar a muitos sítios bonitos e a descobertas extraordinárias. Por isso, obrigada por teres ouvido aqui este podcast e até ao próximo episódio.